Oi, Mi, que bom que você tá aqui. Oi, já vou chamar a Ana, a gente tinha passado. Oi, André, para fazer um teste aqui. Que bom que vocês estão aqui. Vai ser uma live super legal, super. A gente vai ter vários conhecimentos em relação à nossa saúde bucal. Obrigada. Que. Que bom. Que a gente às vezes não sabe que temos que ter, né? E vai ser bem interessante esse bate-papo com a Ana. Ela que é dentista, cirurgiã dentista, especialista em endodontia. Vai ser super especial esse bate-papo. Esperar só ela entrar aqui pra gente começar a conversar, gente. Tô super feliz. Tem bastante gente aqui. Esse é o melhor horário mesmo pra fazer live, não tem como, né? Oi, gente, que bom. Tem bastante gente entrando, tô super feliz. Só estou esperando a Ana agora. Cadê você, Aninha? Esperando a Ana, mais pessoas entrarem pra gente começar nosso bate-papo. Hoje o nosso bate-papo é com a Ana que é dentista, especialista em endodontia, e ela vai tirar nossas dúvidas sobre tentantes, né, que estão começando um tratamento de reprodução humana, como que funciona a parte odontológica, se elas podem fazer tratamentos ou não. E deixa eu chamar ela aqui. Cadê a Ana? Aqui. Aninha, estamos te esperando. Deixa eu ver. Aí ela. Pronto. Chegou quem a gente esperava. Vai esperar ela entrar na nossa sala. Oi, tô aqui. Ah, chegou. Tudo Voltei. bem, Aninha? Como é que você tá? Tudo bom, e você, Tudo Pri? bem. Tudo bem A também. correria de todo dia, mas estamos sobrevivendo, né? Nossa, estamos lá nessa quarentena, sessentena. Nossa, uma loucura total. Mas eu acho que a gente tem que se reinventar nesse momento, né, Ana? Nossa, com certeza. A gente vai fazendo de tudo um pouco, procurando novas alternativas para se virar e acrescentar sempre outras coisas, né? Então. Estamos vivos. Então, eu vou te apresentar a Ana, que é cirurgiã dentista. Ela é especialista em endodontia e ela vai bater um papo com a gente hoje sobre os cuidados com a saúde bucal, né, Ana? E a gente Uhum. sabe que a Isso, saúde né? começa pela boca, né? Com certeza, super importante. E ainda mais essa quarentena, né? A gente tem que ficar mais atenta ainda, né? De olho na escovação, na higiene bucal. E aí a gente vai falar um pouquinho para as gestantes, né? E para as que estão tentando também, Com né? As certeza, que é super tentantes. importante para elas, né? Para elas Com começarem, né? certeza. Elas estão iniciando e eu acho que deve ser um medo para elas, porque é tudo tão novo, né? Sei lá, tá fazendo um tratamento de reprodução humana, será que eu posso fazer um tratamento dentário, né, Ana? Então, vou começar Sim, com uma pergunta sim, que eu sim. acho que foi super curiosa até para mim. Como que é isso? Me explica um pouquinho, Ana. Existe um pré-natal odontológico? Eu queria que você me falasse Pois sobre é. isso. Eu não Então, conheço, eu não, existe. olha, eu já sou mãe de 2 filhos e eu não sabia que Uhum. existia. Tem sim. Muita gente não sabe, na verdade, né, que existe o pré-natal odontológico, que também é feito para as gestantes e até antes, vamos supor, se você está tentando engravidar, pensa em engravidar, é importante você iniciar um check-up odontológico, né, para ver se está tudo em ordem com a sua saúde bucal. E o pré-natal odontológico também para as gravidinhas, né, para as gestantes, elas terem orientações, dicas, né, que são importantes para a prevenção de algumas doenças bucais que podem acontecer, né?
Então, a gente faz esse pré-natal odontológico, mas assim, é interessante que muita gente não sabe mesmo que existe. Pois E é. é bem, bem E como importante, que tão é, Ana? Como importante que isso, né? começa? Quando que essa futura mamãe, né? Ou essa tentante, ou essa futura mamãe, Uhum. seja por vias naturais, enfim, quando que ela deve começar a procurar, a te procurar, né? A começar esse preparo em relação ao tratamento odontológico? Tá, é assim, o pré-natal odontológico, a gente divide assim em 3 consultas. Então, assim, ela vai numa primeira consulta, né? Vamos supor, se ela já engravidou, já está grávida, ela vai nessa primeira consulta, onde a gente, normalmente no primeiro trimestre, onde a gente passa as orientações, as dicas, dicas de escovação, de higiene bucal, faz todo a gente faz todo o planejamento, né, para ver se ela tem algum tratamento a ser feito, e, e aí numa segunda consulta, se ela tem alguma coisa para fazer, né, a gente faz todo esse tratamento, né, que pode ser feito, e se porventura precisar, no terceiro trimestre, a gente faz uma última consulta para poder ver se está tudo bem. Ai, que bom Vai mesmo. andar muito. Uhum. E isso, esse tratamento, ele não é, é como se fosse um check-up, né? Você vai ver se tá tudo bem e, consequentemente, por exemplo, se ela já está tentando engravidar ou se ela vai começar, e você vai orientando da melhor forma possível. É isso. Isso, a paciente vem, né, no consultório, então, vamos supor, ela está grávida ou está tentando, aí a gente faz essa primeira consulta, né, onde a gente vai fazer vai ver se tem algum problema, se a gengiva está tudo bem, né, se tem alguma carizinha, porque, na verdade, às vezes a gestante, ela tem um certo medo, né, tem um mito sobre, né, grávida não pode ir ao dentista, ou grávida não pode tomar anestesia, né? É, E, na verdade, não, ao contrário, a gente tem que preservar a saúde, né, do bebê e da gestante, então, assim, é importante fazer esse acompanhamento, ver se está tudo bem desde o início, né? Ver se não tem nenhum tratamento, se não tem nenhuma cárie, alguma dor, né, nenhum incômodo, para a gestante ficar bem, cuidar da saúde bucal e interfere isso para o bebê também, né? com certeza. E eu queria te fazer uma outra pergunta, já puxando um gancho. Porque, assim, Uhum. é verdade, Ana, que quando a gente engravida, a gente começa a ter problemas dentários, assim, por que que isso acontece? Às vezes a gengiva começa a sangrar. Eu tô dizendo porque isso aconteceu comigo. E eu não fiz o Uhum. pré-natal odontológico. Juro, eu não sabia que existia. Eu não Mas fiz. é E eu normal fui uma mãe que ficava com medo de ir ao dentista, de ir ao dentista, né? porque eu falei, Uhum. gente, já pensou se ela quiser, sei lá, me dar uma anestesia? Já pensou? Eu não vou querer, porque vai ser alguma coisa, né, que eu. Uhum. Outra, uma Pelo substância no medo meu bebê mesmo, que eu não né? quero, enfim. Mas totalmente leiga no Sim. assunto. Tá, é assim. Então, a gengiva ela costuma sangrar porque a gente passa por algumas transformações, algumas mudanças fisiológicas, emocionais, psicológicas, e nessa alteração fisiológica a gente tem um aumento hormonal. Hum, Com esse aumento de hormônio, a gente tem uma vasodilatação maior e a gengiva ela acaba ficando um pouquinho mais inchada, né, mais vascularizada, e com esse aumento dessa vascularização, ela acaba, e também, assim, a gestante, assim, muda os hábitos alimentares, né? Então, a gente come um pouquinho mais, às vezes não escova muito o dente, porque tem um pouco de enjoo, né? Então, fala, não vou é, escovar o dente agora, não tô enjoada, ou acaba comendo mais vezes, e aí acaba aumentando o número de placa e do biofilme. entendi, Então, assim, a gengiva é mais vascularizada, mais inchada. Com esse entendi, aumento da placa, acaba dando uma gengivite, que a gente fala que é esse sangramento da gengiva, né? entendi. Então, e aí o que que acontece? Justamente isso, nesse pré-natal odontológico, numa primeira fase a gente vai orientar o paciente, né, Uhum, sobre esses cuidados que tem que ter, e sobre os problemas que podem acontecer e como ele faz para evitar. uhum. Então, assim, a gengivite, né, esse sangramento da gengiva, Deu uma travada, Ana. travou? Travou. Voltou?
Deixa eu pôr no, Acho melhor você pôr, no iPhone. é melhor você deixar, tá no Wi-Fi, então é melhor você deixar no 4G ou no 3G. Sempre é melhor, senão fica travando. Esperando a Ana voltar, deu uma travada na internet dela, gente. É melhor a 4G. É sempre melhor a 4G. Muito boa, né? Ai, acho que ela vai entrar de novo. Peraí, gente. Acho que ela caiu e vai entrar de novo, porque ela estava usando a internet, a internet de Wi-Fi, e eu falei para ela usar 4G, acho que é melhor. Esperar ela voltar, só um minutinho, gente, que deu um probleminha na internet da Ana. Ela estava contando pra gente sobre os motivos, né, que às vezes a nossa gengiva, quando a gente fica gestante, né, quando a gente engravida, começa a sangrar mais, dá um... Ai, peraí. Oi, voltei. Oi, Aninha. Deixa na 4G que é melhor, Aninha. Deixei já É coloquei. melhor. Então tá bom. Aí volta a Tá. contar. Eu dei uma pincelada pro pessoal, você estava falando que a gengiva fica mais vascularizada quando a gente começa a gestação e por isso acaba sangrando mais. Isso. Na verdade, assim, como eu estava falando, a gestante muda um pouco os hábitos alimentares, então a gente come mais, às vezes, muda muito a dieta, tem alteração do pH também, então tudo isso com o acúmulo desse biofilme dessa placa, então pode ter essa gengivite. Então é importante tratar desde o começo se você tem um sangramento, né, para ela não evoluir por uma doença periodontal, uma periodontite, que aí acaba até atingindo ah, os órgãos de sustentação do dente, né? E aí pode entrar até aquela coisa assim, antigamente falava, nossa, perdi um monte de dente quando eu estava grávida, o dente ficou mole e caiu, né? Mas aí é por conta disso, por conta da alimentação, acaba tendo uma escovação deficiente, um pouco mais, e aí acaba tendo esses problemas de gengiva, gengivite, problemas periodontais. A cárie também, né, é um dos problemas que pode acontecer, né? E aí tem aquele mito, o bebê rouba o cálcio, né, do dente, por isso que meu dente teve muita cárie na gravidez. E também, na verdade, é um mito, né? O que acontece é que, assim, também tudo pela dieta, uma dieta um pouquinho mais cariogênica, a falta de escovação correta, adequada, aí acaba tendo um ambiente para ter, acaba formando a formação da cárie. Então, assim, tem alguns mitos aí Por isso que, que é na verdade, importante esse tudo se pré-natal resolve com a odontológico, né, escovação, Ana? Porque higiene você já bucal. consegue orientar a paciente Sim, de tudo isso. Então, ela já vai bem preparada, né, Ana? Você já vai falar dos sim, hábitos sim, sim. alimentares, né? Enfim, Sim, a dieta é super importante. É assim, a dieta que é super importante, né? E a a escovação. escovação mesmo em si, Ó, tem uma né? Aí pergunta você, aqui, mas ó, que vem a calhar. Quero fazer o pré-natal dentário e clareamento. Quanto tempo antes que eu preciso me planejar? na verdade, assim, o clareamento não tem nenhuma contraindicação. O que que acontece? Alguns tratamentos estéticos, ou que são mais demorados, como uma reabilitação protética, um tratamento ortodôntico, ou até o clareamento, como às vezes demanda um pouco mais de tempo na cadeira, as consultas são mais demoradas, e mais de uma consulta, então a gente pede assim, se não for uma coisa urgente, a gente acaba evitando nesse momento. Então, o clareamento, assim, um mês antes, 2 meses antes, depende porque, assim, ela está planejando, a gente recomenda todo paciente a cada 6 meses ir ao Isso. dentista, né? É o correto e tem que seguir essa orientação.
Mas se a paciente planeja, né, engravidar, então assim, o ideal é que ela já venha fazer esse check-up odontológico, aí nesse momento ela pode fazer o clareamento, até mesmo as tentantes, né, as que passam por um processo de reprodução, eu tenho uma amiga que fez um tratamento inteiro, né, odontológico, e aí quando vai implantar ou quando está gestante, aí segue, né, todo o tratamento de gestante. Então, assim, o clareamento a gente pede assim, para aguardar, né? Tem estudos que falam que pode, outros que não pode, então a gente fala assim, se é urgente, Tá. faz, né? Mas se não, se der para esperar, espera um pouquinho, Ou, né? já que você tá Tanto assim, planejando, né, Ana, dá para você fazer antes se você sim, já vai engravidar, né? antes. Com certeza, já vai antes, né? Durante a gente pede assim, para evitar, fazer assim, os tratamentos mais urgentes. Assim, a paciente está com dor, a gente vai tratar a dor. Ah, mas deu um problema de canal com 3 meses. Vai fazer, porque a gente tem o anestésico específico para isso, né? Então, assim, é melhor a paciente fazer o tratamento e não ter dor, nem infecção, nem nenhum processo inflamatório, do que ter, até porque acaba sendo um risco para ela e para o bebê, né? Com certeza. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu estava grávida de 9 meses, e eu fiz o tratamento de canal dela, e ela também estava grávida de 9 meses. Nossa. Aí, como a gente tinha a mesma médica em comum, liguei para ela e falei, doutora Suzane, vou ter que atender. Ela falou, pode fazer tranquilo, pude até tirar raio-x, né, que também é uma dúvida, pode ou não pode tirar radiografia. Assim, a gente tenta evitar, mas tem alguns procedimentos que tem que tirar o raio-x, a gente coloca o colete, coloca, né, tem o protetor de tireoide. Quando a gente tira a radiografia, né, o feixe que sai, ele é direcionado para o dente, então não tem uma dissipação, assim, para os outros órgãos. Mas é Então, por isso que é também importante fazer pode. antes, né, Ana? Porque imagina, eu ia ficar super assim se eu fosse gestante e fazer um raio-x. Acho que não sei se eu Então, faria. a gente evita. A gente evita, mas assim, às vezes um tratamento de canal Se for vai uma precisar. emergência, né? Curar uma dor, né? Aí, se não tiver jeito, assim, porque a gente evita, mas se precisar, lógico, a gente não vai fazer uma tomografia, né? Vai pedir para o paciente, por exemplo, ortodontia que tem que fazer toda essa tomada radiográfica, então a gente evita. Uhum. Mas numa urgência, né, usando bom senso sempre, né, do que pode não fazer, a gente faz. O que importa é não ter dor, né, não ter nenhum foco de infecção ou inflamação na boca. Ó, tem outra pergunta aqui. O aumento da produção de hormônio fortalece a gengiva? Não, na verdade, o hormônio ele não fortalece a gengiva, não tem muito essa relação. O que acontece, assim, que a gente tem esse aumento hormonal, né, essa alteração fisiológica, aumento de hormônio, aí você tem um aumento da vascularização, isso no corpo todo, né? Acontece em vários outros partes do corpo. E aí você tem uma vasodilatação, ou seja, a gengiva ela fica mais inchada, né? Por conta dessa vasodilatação, assim como outras partes do corpo também, né? Então, na verdade, ela fica, tanto que fica um pouco mais sensível, né? Então, assim, nessas gengivas com mais sensibilidade, a gente pede para usar uma escova mais macia, cabeça pequena, né? Até para não dar os enjoos. Quanto à pasta, também, eu já vou até entrar no assunto da pasta, que algumas pessoas falam, dá muito enjoo, não consigo. E aí o que acontece? Deixa de escovar o dente, porque tem um enjoo, e aí aumenta essa quantidade de placa, né? Biofilme, que aí dá todos aqueles probleminhas, né? Então, assim, a gente recomenda a pasta, se você tiver, tô com muito enjoo da pasta, tem alguma específica? Não tem uma específica, tem às vezes uma orgânica de alguma marca ou outra, né, que você pode estar usando, ou senão você coloca bem pouquinho, porque o que vai fazer efeito mesmo não é a pasta, é o jeito que você escova, né? E o fio dental também super importante, e pode complementar com enxaguatório, que não substitui a escovação. Isso é muito importante. Fala assim, não escovei, mas eu fiz um bochecho rapidinho, tá tudo bem. Não, tem que fazer a escovação. É preferível você fazer sem a pasta, mas tentar, por isso que eu falei, uma escova de cabeça pequena, para não dar tanta ânsia, né? Às vezes, para escovar a língua, não usar aqueles limpadores de língua que tem, né? Entendi. Que dá menos Tem ânsia. outra pergunta aqui, Ana. O processo de FIV pode prejudicar ou causar danos odontológicos? Estimular algum problema? Para quem fez um Desculpa, tratamento de não. reprodução humana, né?
Ele pode estimular Ah, algum entendi. problema odontológico? Tem alguma relação? Não, não acredito que tenha essa relação, não, porque assim, os problemas odontológicos que são os mais frequentes, que é a gengivite, que é o sangramento da gengiva, uma cárie, que aí pode evoluir para algum tratamento maior no canal, erosão de dente também, porque tem essa alteração de pH, né? Essa acidez, e às vezes os enjoos acabam tendo um desgaste no esmalte, mas isso tudo é causado basicamente pela escovação deficiente. Então, você fazendo uma boa higienização e ver qualquer probleminha, sangrou um pouquinho, sempre observar, sangrou um pouco aqui, estou com uma dor ali, então você pega Corre e na já dentista. procura o seu dentista para comunicar, porque assim, tratamento você pode fazer, né? Então, assim, não tem aqueles medos que a gente tinha, não vou ao dentista, porque se eu tiver que tomar anestesia, a gente assim, tem uma posição de cadeira também específica para a gente tratar, né? Que fique. O segundo trimestre ele é legal para um tratamento, porque assim, a paciente já passou essa fase dos enjoos, normalmente até os 3 meses. Eu não sei porque eu não tive nada, eu fiquei super bem, mas assim, eu sei que as minhas amigas sempre falam que assim, os pacientes enjoam até os 3 meses. Então, nesse segundo trimestre, a paciente já está um pouco mais tranquila, né? Então já é confortável, até assim, não é tão desconfortável na cadeira. O último trimestre, como já é um pouquinho mais desconfortável, às vezes a paciente, mesmo a gestante, não quer vir pelo desconforto que tem, né? É Mas ruim também se ficar na precisar. posição, né? É mais, dá Por um mais pouco que a de gente falta tenha a de ar. posição correta, isso, Sabe aí o que que fica uma aconteceu pressão. comigo, Ana? Eu tive enjoo, mas não de ficar vomitando, mas eu me senti enjoada, tinha a sensação. E eu tomava muito suco de limão. Adivinha o que me deu? Eu já Uhum. tenho retração, aumentou a minha retração. Então, hoje, às vezes de Então, respirar, dói, assim, é uma dor tem da absurda, sensibilidade, né? absurda. E aí, eu não fiz o pré-natal odontológico antes de engravidar, nem da minha primeira gestação, nem da segunda. E na minha segunda Uhum. gestação, aumentou muito a minha retração. Mas eu praticamente tomei assim, o que passava, o que melhorava meus enjoos era tomar o suco de limão. Então, eu O tomava suco de muito, assim, limão, toda né? hora. E aumentou. Toda hora, Você podia né? falar um pouquinho dessa O que relação da acidez com a retração? Então, na verdade, assim, o que que acontece? O limão acaba, você tomando muito, ingerindo muito uma coisa que você não fazia antes, você tem essa alteração do pH, né? Ele fica mais ácido. E a acidez promove essas erosões, né? Normalmente no esmalte, e às vezes pode acontecer a retração também, porque o suco gástrico mexe com tudo, né? Coisas muito ácidas, ainda mais se você não tem esse costume, pode ter essa alteração do pH. Isso pode acontecer não só na gestante, porque eu tenho casos de pacientes que acontecem isso, né? Uhum. Então, ou às vezes a retração também tem aí, entra em outros Tem assuntos, tem outros, vários motivos. Às vezes, ó, pode ser um vários. Eu já apertamento, né, de tinha e só dente, aumentou. Tem outra pergunta aqui, ó. às vezes a gente é um Qual o pouco mais melhor, nervosa, mais tenso. qual o melhor modelo de escova de dente? Você pode dar alguma dica? Então, escova de dente, é o que eu estava falando, eu gosto das macias, cerdas bem macias. Hoje em dia tem uma linha, vou dar nomes aqui, eu gosto muito da Oral-B, tem a da Colgate também, tem umas linhas bem bacanas. E sempre cabeça pequena, né? Porque a cabeça pequena, para gente, para normal, para todos os tipos de paciente, eu acabo indicando, mas é bom porque aí ela chega lá no fundo melhor e ela não dá tanto essa ânsia, né? E sempre cerdas bem macias, porque como a gente vê, ela está muito sensível, né? E às vezes até os pacientes relatam mais dolorido, então assim, a escova de cerdas macias, bem macias, elas acabam não machucando tanto. Ah, legal. Ó, tem a doutora Rafaela falou aqui, ó, exato. Dor, infecção predispõe a parto prematuro. Melhor tratar, né? Sem, sem ser na Isso, urgência, super. né? É legal. Rafaela é super médica. Ela sabe, porque ela é médica, ela sabe o que fala. Então, é assim, por que que a gente recomenda também, né? Tão importante o pré-natal odontológico. Porque, assim, se você tem alguma infecção, algum processo infeccioso ou inflamatório na boca, ou vamos supor, essa gengivite, esse sangramento, se você não cuida, Uhum. ele pode vir a se transformar numa periodontite, que é um problema, essa gengivite um pouquinho mais grave, né?
E assim, tem alguns estudos que falam, né, que assim, essas infecções, essas toxinas, essas bactérias, elas podem caminhar pelo sangue e elas podem realmente fazer fazer com que o bebê ele tenha um peso, perca um pouco de peso, né, nasce com baixo peso, pode até ter um parto prematuro, e em alguns casos também a pré-eclâmpsia, né? Então pode, ainda mais se o paciente já tem um quadro sistêmico, com um diabetes ou com algum problema cardiovascular, é um pouco mais, pode, não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Então a gente tem que tomar, esses são os cuidados, né? Esses são os problemas que podem acontecer do tratamento de não ser feito corretamente, ou deixar ficar com medo, não, depois eu vou, depois que nascer eu vou, depois eu vou. Então pode ter sim o baixo peso do Viu, bebê, gente? o Melhor parto fazer o pré-natal prematuro, do zoológico, viu? Tenho uma a gente pergunta aqui. aconselha. Queria saber sobre aquela pasta à base de carvão. Ah, Você conhece? tem bastante gente falando a respeito. Na verdade, é assim, né? Também não, isso não é só para gestante, é para o público em Então, eu geral, não né? conheço. Tem umas pastas agora, tá surgindo, então assim, as blogueiras falam e tal, a base de carvão, né? Carvão, enfim, esqueci o outro. A gente não tem nenhum estudo. O que vai fazer o clareamento do dente mesmo é o tratamento com o dentista. Você tem o clareamento caseiro, né? O clareamento Ah, caseiro e o essa clareamento pasta, de ela faz o consultório. clareamento do dente. A pasta falam que faz esse efeito, só que imagina assim, vou te dar um exemplo, que você tem um, um vanish, né? Ah, colocou lá, feito e branqueia na hora. Então você tem aquela sensação de que vai branquear. Mas na verdade não. Inclusive, ela é muito abrasiva, né? O carvão, bicarbonato de sódio, né? Eu já tive alguns pacientes que falaram, eu escovo o dente com bicarbonato de sódio para deixar mais branco. A gente não recomenda, porque eles são muito abrasivos, né? Ou seja, eles podem ter um desgaste muito grande no esmalte. Né? E com o passar do tempo, com o uso contínuo, eu já peguei casos, com bicarbonato no caso, dos dentes estarem com uma parte do esmalte assim realmente bem desgastada, porque ele tem essa ação abrasiva que a gente fala. E é isso que dá essa impressão que o dente fica mais branco, né? Mas a gente não recomenda. Tem algumas pastas que a gente recomenda para o uso conjunto quando a gente faz o clareamento, aí a gente indica uma pasta, né, específica que ajuda na manutenção ou a diminuir a sensibilidade, mas o carvão, assim, na minha opinião e na minha prática, não vejo muito efeito, não. Acho que até não recomendo muito, não, por essa função abrasiva que ele tem. Tem uma paciente te elogiando. Excelente profissional. A única que teve paciência com a minha lágrima. Ai, eu também choro Ah, perguntando, viu? Edna, um beijo, Edna, é um amor ela. Imagina. Obrigada, Edna. Ah, mas tem que ter, né? Porque, nossa, eu vou no dentista desde Sim. pequenininha, né? Ah, muito E bom. aí, mas não foi, é porque eu acho que eu comia muito doce, então eu tinha muita cárie. E, enfim, daí, Ana, eu tenho um trauma. Não é que eu gosto, mas tipo, eu tenho, sabe, assim, medo, aquele barulhinho. Gente, Sim, eu acho que vocês tinham que fazer uma campanha para inventar um motorzinho sem barulho. Aquele barulho, gente. tenho. Inclusive, eu tenho uma amiga que Ai, perguntou isso, mandou não, não dá, gente, uma não dessas dá. também. Gente, não tem. Tem alguns aparelhos até que a gente, né, acaba usando, pode, mas substituir 100% não. A gente fala, às vezes, vem com um fonezinho, coloca um sonzinho, né? Ou a gente mesmo tem aqui, às vezes, né? Mas é super importante, assim, a gente dá sempre uma continuidade aqui, né, no nosso consultório, no caso. Então, assim, eu faço o tratamento das gestantes, né? E aí tem a odontopediatra, a doutora Fabiana, que dá continuidade, ela orienta nessa parte da amamentação, dos cuidados com o bebê, que é super importante. Então, a gente é um Um parceiro aqui no conjunto. consultório, então eu cuido das mamães, a doutora Fabiana cuida dos bebês, desde a barriga Ai, também, que orientando legal. nessas coisas de amamentação, né, e tudo mais. O Justamente tártaro, para não ter ele trauma. pode causar alguma coisa durante. Ele aumenta durante a gestação? Como que é essa parte do tártaro durante a gestação, Ana? Ele Tá, então, aumenta, ele tende a aumentar?
Então, na verdade, o tártaro, ele é a placa bacteriana endurecida. Então, vamos supor, você tem um problema de gengiva, você não foi tratar e essa placa ela pode ficar endurecida e ela acaba causando esse problema periodontal. Esse tártaro vai formando, ele vai fazendo descolamento da gengiva e cai naquele processo da periodontite, que aí aumenta as bactérias e podem cair na corrente sanguínea, né? Então, assim, o tártaro, ele é a formação da placa mais endurecida. Se você não faz a limpeza ou a raspagem a cada 6 meses, ou se a gestante ela teve o sangramento, não foi, tudo pode, essa formação dessa placa, desse biofilme, ele pode formar um tártaro, que são as placas mais endurecidas, e desse tártaro vai evoluindo para essa doença periodontal que vai aumentando, né? Então é Entendi. super importante fazer a remoção, que é fácil, né? Você fazendo um tratamento de raspagem, limpeza, você remove, né, essa placa, esse tártaro, né? E aí a escova já não remove o tártaro. Então, vem, a gente faz essa raspagem, essa limpeza, e aí segue com a higiene bucal em casa, com toda a técnica de escovação que a gente ensina e as orientações que a gente dá. Entendi. E se a paciente não conseguiu ir antes para fazer esse pré-natal odontológico, aí depois de quanto tempo você orienta ela a ir? Depois das cólicas do bebê? Porque depois não sobra mais Então, tempo, não tem olha, tempo nem para respirar, quanto mais ir ao dentista. então, Por exatamente, se isso que você é conseguir, importante o pré-natal ótimo, odontológico, gente. Segue as dicas da é super doutora Ana. importante. É super importante. É assim, você pode trazer o bebê junto, se você quiser, Nossa, que a gente adora beber aqui. Mas assim, aí você assim, se tiver um problema maior, lógico, você faz o seu, aí sua atenção vai estar voltada total para o bebê. Então, assim que você puder sair de casa, que você vê que consegue. Eu tenho uma paciente que veio aqui até, o Zito tinha sei se eram 3 meses, e a gente teve que fazer um procedimento, e ela veio, trouxe a mãe, a gente ficou, quase que eu quis ficar com o José no colo, enquanto ela se virava lá dentro, não, mas aí você pode vir, se você tiver dor, aí você vem, se né? não espera. Não, você aguarda um pouquinho, né? Eu passei por isso, gente. Faça um pré-natal, porque assim, era uma enfermeira chacoalhando, neném chorando. Ah, uma loucura, uma loucura. Não é? Então, Ó, com é uma quantos loucura. anos Você com começa a dois. escovação das crianças? Já bebê tem que escovar os dentes? Então, bebezinho é assim, aí essa parte eu vou falo um pouco, mas é mais a doutora Fabiana, até um convite para fazer uma live com ela, que é uma Olha, excelente super odontopediatra e dá todas convido essas ela. dicas de escovação. Mas a gente recomenda, você tem aquelas, as dedeiras, né? Você pode higienizar até com a gazezinha mesmo, né? E assim que aparecer o primeiro dentinho, já tem as escovas de bebê, umas bem pequenininhas que você não usa pasta, né? Se bem que a bebezinha acho que não, mas hoje em dia você já pode usar, assim, não é como antes, só depois dos 6, 7 anos pasta com flúor. Mas assim, acredito que quando é bebezinho, não, você pode pôr só a escovinha ou só a dedeira, né? Aí só depois tem aqui falando bebê com gás ou fraldinha com água filtrada. É isso mesmo. É a cada mamada. Pronto, ó. Não, deixa eu ver se eu vejo. É o Márcio, respondeu. Então, pronto. Ó, em relação ao dente ciso, a grávida pode tirar? Tem uma amiga com essa dúvida. Então, dente do siso, né, o terceiro molar, é assim. Se ele estiver no processo inflamatório, se a paciente estiver com dor, você pode fazer os procedimentos de extração. A gente tenta evitar, né? Aí tem que fazer uma avaliação, ver se realmente é necessário, né? Se realmente for necessário, se tiver com processo inflamatório ou infeccioso que não tem como fazer nenhum outro tratamento paliativo para dar uma segurada, aí pode fazer também, né? A gente evita, mas se tiver que fazer, também pode fazer, né? Porque aí toma anestesia. A gente, assim, só mais a medicação sistêmica, alguns antibióticos, dependendo do mês a gente evita, aí tem que conversar, né, com o ginecologista obstetra para ver direitinho
porque aí tem a medicação sistêmica também, que algumas podem, outras não podem, Então, né? você sempre Então, faz essa também tem que... relação obstetra, dentista, vocês sempre vão se conversando. Em alguns se for uma coisa mais assim, né, apesar que a extração você pode fazer, mas é sempre bom ter esse contato. Eu costumo ter, eu acho bom, Ah, né? Eu legal. acho Também importante, acho importante. né, essa comunicação, né, com Uhum. o profissional, eu acho importante, Com né? certeza. Porque aí a gente fica assim, até para a própria gestante, ela se sente mais segura, né? Ver que a gente está comunicando Com o com obstetra dela, né? o intérprete, com o ginecologista, então ela fica mais segura também, mas assim, a gente pode fazer a maior parte dos tratamentos, né? A única coisa são os estéticos, que nem o clareamento, que a gente, né, se puder evitar, evita. Um tratamento protético, reabilitador maior, também, que são várias, porque aí o problema porque são várias sessões, e aí a gente tenta evitar. E o ortodôntico também. Ah, o ortodôntico também. Por quê, Ana? A gente não, porque são várias sessões, assim, para você começar, tô grávida de 2 meses, quero pôr aparelho agora, Entendi. né? A gente evita um pouco. Hoje em dia, com o Invisalign, né, que tem, até pode ser que seja mais tranquilo, né, fazer, até porque é um tratamento mais rápido. Mas por serem várias sessões que o paciente tem que vir com mais frequência, às Acaba sendo vezes ele não complicado. consegue ir no final da continuidade, né? Agora, se o paciente já usa aparelho, ele pode continuar o tratamento normal. Agora, se ele for colocar agora, a gente pede para Esperar. dar uma segurada, né? Esperar um pouquinho mais, uns É. meses a mais, né? Ah, é legal até para as tentantes, né, Ana? Por exemplo, eu vou começar meu tratamento Sim. né, de fertilização in vitro agora. Então, talvez não é Uhum. interessante eu colocar um aparelho nesse momento, né? Porque vai que já dá Aí pode certo, até. e aí, né? Então, eu acho que assim, tudo depende do que for conversado com o ortodontista também, do tipo de tratamento, porque aí depende, né? De cada caso é um caso. Tem que ter bom senso em todos os casos, na verdade, né? Então, assim, conversar com o ortodontista, ver o tipo de aparelho que vai usar. Às vezes o Invisalign, como é um tratamento mais rápido, então não interfere tanto, mas é bom conversar. Ah, legal. Não, mas é bom saber, né, Ana? Porque daí faz um Isso. pré-natal, né? Agora Que é chega, super fico muito importante, né? feliz em saber que Mas isso existe. é Muito engraçado. É legal engraçado mesmo, que muita importante. gente não. Muito Então, importante. muita gente não sabe, né, assim, que existe, né, o pré-natal odontológico. E é super importante para a saúde, né, bucal da mãe e do bebê também, que começa pela mãe para ela poder passar para o Com bebê. certeza, acho que fica tudo muito certinho, a mãe fica despreocupada e, consequentemente, ela vai ter uma gestação tranquila, né? Que se faz Sim, necessário. com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Ana, eu tenho uma dúvida sobre É. é, a, a, a grávida durante a gestação, ela tem alguma contraindicação ou não? Em relação. Você já falou que em relação à anestesia, cada caso é um caso, mas tem alguma outra contraindicação? Da anestesia, você diz, é Não, isso? em geral, Alguma assim, a contraindicação parte de não tratamento? Nenhuma contraindicação. Assim, toda gestante pode fazer, mesmo aquelas que têm alguma doença sistêmica pré-existente, é até mais importante fazer para não ter nenhum foco de infecção e inflamação na boca, né? É o mais importante. Então, assim, não tem contraindicação. A anestesia, a gente tem uma específica, né? Então, a gente usa com vaso constritor, em alguns casos sem o vaso constritor, mas, assim, o ideal é você fazer o tratamento, porque o que você não pode ter é dor, né? Se tiver um caso muito grave de alguma doença sistêmica que não possa tratar, que o médico, né, não impeça, eu acho difícil, né? Aí a gente tenta fazer alguma coisa paliativa, coloca um curativo, acaba o tratamento depois, mas assim, por exemplo, o tratamento de canal hoje em dia, a maioria das vezes a gente tenta fazer em sessão única, né? A gente consegue, aquela que demorava 6, que nem eu sou especialista em canal, que é ah, endodontia. Você demorava antigamente 6 sessões para fazer, hoje em dia, na maioria das vezes, você faz em uma,
algumas vezes duas, em alguns casos que vai um pouquinho mais, mas assim, a maioria você faz em sessão única, em alguns casos duas sessões, então assim, já é uma coisa mais rápida, então tem aquela coisa, você vai vir 6 vezes aqui, vai tomar 6 anestesias, né, 6 vezes você vem com anestesia, então pode tratar também. Então, acho que não tem nenhuma Não. contraindicação, no geral pode vir Tem sim. uma pergunta aqui. Quem usa aparelho móvel para DTM, por exemplo, há algum problema em continuar usando? Não, pode usar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Na verdade, o aparelho, se você já está usando, você O que é continua DTM, usando. hein, Ana? Eu não sei. DTM é disfunção temporomandibular, é quando você tem algum problema na articulação, que tem acontecido bastante com muitos pacientes Ah, eu devido a esse tenho. estresse, né, essa crise. Então, assim, apertamento de dente, o ranger do dente, né, o bruxismo que a gente fala, ou aqueles estalos que tem aqui na articulação. Então, normalmente não tem. Você usa normal. Até o aparelho ortodôntico, se você tem o convencional, né? Você vai continuar usando normal. Você não vai falar, agora eu vou tirar o aparelho. Você usa, né? O que eu comentei aqui, na minha opinião, é assim, você não começar assim, estou de 2 meses e vou colocar o aparelho fixo, né? Eu não sei se é muita vantagem, porque você vai ter que vir todo mês, praticamente, se for o convencional, no consultório. Talvez o Invisalign, que tem algumas técnicas diferentes, aí a ortodontista consegue falar um pouco melhor, você, de repente, vem um pouco menos, não sei, são menos, mais assim. Agora, se você já usa qualquer aparelho, tanto pode ser alguma placa de DTM ou aparelho ortodôntico, você continua usando. Só que quando você usa um aparelho ortodôntico, você tem que redobrar os cuidados na escovação, porque já tem tudo aquilo da gengiva, um pouco mais inflamada, né, mais sensível, né? Então, assim, com o aparelho lá, e se você não higienizar corretamente, você vai ter esses problemas um pouco maiores, entendeu? Assim, vai inflamar mais fácil, porque você não conseguiu higienizar direito, né? Porque você está se alimentando mais vezes, mudou totalmente a dieta. Então, assim, tem gente que não comia doce e come um monte de doce, então pode ter uma dieta mais cariogênica, né? Então, assim, ficar muito tempo sem escovar dente. Aí entra tudo aquilo que a gente falou, ficar muito tempo sem escovar o dente, ou por causa dos enjoos, então é uma série de fatores. Ana, Mas eu posso, normalmente, assim, eu como imediatamente, eu vou escovar os dentes? importante. Então, não, na verdade, é bom sempre esperar de 15 a 30 minutos, mais ou menos, para ter regularizar o pH da saliva. Então, se você come e já vai lá escova, você não consegue ter essa reorganização do meio bucal, entendeu? Essa o pH ele fica alterado. Então, é bom você se alimenta, espera uns 15 a 30 minutos, né? Espera fazer a saliva, né? Voltar tudo ao normal, e aí você escova o seu dente. Mas é importante sempre após as refeições e principalmente antes de dormir, escovar o dente. Mas dá esse tempinho aí de 15 minutos, 30 minutos para ter Nunca o imediatamente, pH. né? Imediatamente a gente não aconselha por conta do pH da saliva, né? Para ter essa organização no Mas o meio que que bucal, né? Ficar acontece, Ana, se o que que pode acontecer? Desgaste, alguma coisa assim? então, que aí o pH da saliva fica alterado, aí entra tudo aquilo que a gente falou, o pH alterado, é o meio mais propício para você ter mais, ter placa, aí você Real. pode ter a cárie, a gengivite, né? Então, é uma Esse série de fatores aí que interferem. super curioso. E quem tem, o que que você sugere para as pessoas que têm essa sensibilidade dental, assim, que nem eu, que tenho retração, e eu sofro bastante, sabe, Ana? Se eu como muitos dias de frutas ácidas, assim, nossa, é Sim, porque batata, assim. as coisas Mas acabam. assim, gente, é uma É, dor, assim. Ah, e eu tenho também disfunção, sabe? então, Ai, são vários fatores a juntos. idade, É a difícil idade falar entrou o eu. que a idade, mas assim, aí sim depende de idade, sabia? A gente tem pessoas novas, pessoas jovens, pessoas de mais idade, assim, eu diria assim, que o meio que a gente está vivendo hoje está interferindo muito, porque as pessoas estão mais tensas, elas estão descontando tudo, né? Sim. Vem tudo aqui nos músculos, nessa região, a gente trava e nesse travamento tem uma série de problemas, né? Mas assim,
a gente tem pastas que ajudam muito na sensibilidade, né? Que você pode usar, mas não é a pasta que vai fazer o efeito. Você tem que ver o porquê que está acontecendo, né? Todo esse processo dessas retrações. Então, tem uma série de fatores. Você pode ter a disfunção, né? A disfunção temporomandibular, da articulação. Você pode ter um problema de oclusão, então tem que ver. Às vezes, se você escova com muita força, uma escova mais dura, com muita força também é um fator, né? Os alimentos ácidos também não favorecem muito, né? Porque é aquilo que entra no pH, de novo, o pH mais ácido acaba tendo essas erosões, esses desgastes também, né? Altera. Então, assim, são uma série de fatores que fazem. Você acha que Precisa ver agora, com direitinho. tudo isso que nós estamos vivendo, Ana, você acha que todas as pessoas tendem a ficar mais. Por exemplo, eu tô super, assim, nervosa, querendo ou não, eu também tô apreensiva. O que vai ser, o que É será, o que vai como vai ser. acontecer, E às né? vezes eu me pego, eu tô em crise. Esses dias eu venho numa crise em relação a mandibular, né? Dessa disfunção. Sim, sim, articulação E é uma travando, dor né? horrível, assim, sabe? E você acha que É, é. com tudo isso que nós estamos enfrentando, você acha que as pessoas vão vir a ter mais, vão precisar mais de mais atenção em relação a isso, porque elas vão acabar Com descontando na certeza. boca? Então, com certeza. Às vezes a gente nem percebe, né? É involuntário. Então, assim, e assim, eu peguei alguns casos até de urgência de paciente com dor por conta dessa tensão maior que você pode, esse travamento, esse apertamento, ele pode gerar vários problemas, né? Então, você pode ter uma trinca no dente, Nossa, essa pode acontecer. E às vezes, assim, o paciente fala assim, mas como que um dente aqui no fundo, muito forte, eu apertando, ele vai quebrar? Quebra, porque a nossa força mastigatória é muito grande. Então, assim, esse travamento, e às vezes é inconsciente, involuntário, você não percebe que você está apertando. Se você perceber, você não ia apertar, né? Então, assim, e com essa situação, né, essa crise que a gente está vivendo, a gente não sabe como é que vai ser. Então, assim, as pessoas já estão tendo os efeitos na boca, né, dessa crise. Então, assim, a gente tem casos de fratura, de paciente que teve que fazer tratamento de canal, por de conta paciente que disso, teve Ana, que, nossa, sim, paciente que teve que extrair dente porque tipo, apertou tanto, trincou, entendeu? Quebra o dente no meio, às vezes não tem nem como salvar. não entendi. Então, assim, tente fazer coisas para você tentar relaxar nesse momento é sempre bom, né? Meditação, yoga, exercícios físicos, né? Dentro de casa, né? Sem sair muito, mas assim, coisas que você consiga, uma leitura, escutar uma música, né? Conversar com os amigos por FaceTime, pelo Zoom, né? É bom dar uma relaxada, assim, Acho que de é um vez em quando, momento porque que senão a gente a acaba. gente que é mãe, que é uma correria mãe, esposa, essa correria do dia a dia, às vezes a gente precisa enfrentar as coisas de uma outra forma, né, Ana? Eu Tem que gosto de ser, me né? exercitar. Então, assim, no meio das crianças, eu tô ali, sabe? Faço uma coisa da televisão mesmo, enfim. E Uhum. às vezes é um momento meu, isso me faz bem, né? Mas mesmo Sim, assim, sim, eu sim, é tô importante. descontando, eu tô tendo dor e vou Tá. tratar, porque, que nem você falou, eu não sabia que isso pode Sim. ocasionar coisas piores, né? Pode, assim. Antes até disso, de uns 2, 3 anos para cá, eu peguei muito caso de paciente que precisa fazer esses casos mais assim com especialistas em articulação, né, em ATM, né, enfim, porque realmente a situação trava tudo e acaba ocasionando vários problemas. Então é importante também até o check-up para ver se está tudo bem. A gente até consegue, às vezes, ver se uma trinca, alguma coisa assim, se já tem algum desgaste causado por esse apertamento, né? A gente consegue ver tudo isso nas consultas, né? Nos check-ups, né? Odontológicos e Ó, o tudo mais. Márcio indicou um aplicativo, é isso? Se o Eu não apertamento consigo dos ver dentes, aqui. existe um aplicativo desconte os dentes, acho que é isso, né? Desconte os dentes. Tá vendo aí, Ana? Acho que é Não esse o consigo pegar, aplicativo. O peraí. Mário indicou um aplicativo desconte os dentes. Desencoste os É um dentes. aparelho. Ah, sim. Desencoste os dentes. É, Deve ser legal, né?
Tem alguns exercícios, né, que também são feitos para articulação. Tem esse aparelho miofuncional que ele está falando que é É, bem então, bacana do também, né? aparelho, Tem bastante, desencoste. tem Desencoste? bastante desencoste, tem bastante coisa legal também Ah, legal. para ter. Que aí dá para falar uma outra live só de articulação, de disfunção Nossa, a temporomandibular, que é gente vai bem precisar, porque as essa pessoas coisa. estão bem tensas. Estão precisando. Estão mais Gente, vai tensas, passar. Acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. Né? Não tá fácil para Com ninguém. certeza. Não tá fácil para ninguém. Ana, e como que tá o atendimento lá na sua clínica, no seu consultório? Como que vocês estão fazendo? Por exemplo, na reprodução humana, a gente está com várias diretrizes, tomando várias medidas de cuidados em relação à higiene. A gente está tratando pacientes que precisa fazer preservação da fertilidade, ou com baixa reserva Uhum, ovariana, ou com idade avançada. Assim, a gente está olhando cada caso individualmente para a gente uhum, continuar, né, trabalhando. E no consultório de vocês, como que vocês têm feito? Vocês continuam atendendo normalmente? Conta um pouquinho pra uhum. gente. Deu uma mudada, né? Ainda está, né? A gente ainda está nessa fase, assim. A gente sempre trabalhou com essa parte da biossegurança, asepsia, né? Do consultório, porque a gente sempre trabalhou com doenças infecciosas. A gente tem o HIV, a hepatite, né? Que até é mais contagiosa. Então, a gente tem todos os protocolos já de biossegurança que a gente segue. Agora, o que aumentou, na verdade, foi a nossa paramentação, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas a mais que a gente não trabalhava antes, algumas paramentações a mais, e alguns protocolos que a gente tem que seguir, porque a gente, na verdade, não sabe 100% como que funciona, como que é esse vírus, não tem vacina, não tem cura ainda, então a gente está espaçando os pacientes, na verdade, assim, eu, no caso, só estou atendendo urgências, né, os casos dos pacientes de urgência, que são as dores, né, enfim, e assim, mas a gente já está com todo o material, com tudo pronto aqui para atender normal. Quando liberar, já pode vir tudo normal. Mas até agora, a gente foi liberado mais para atender as urgências e emergências que aparecem, né, são dores, né, tratamento de canal, no caso, né, e, mas tá tudo assim, a biossegurança toda Redobrado. assim, a paramentação redobrado, Ai, que bom. com certeza. Mas assim que tiver tudo liberado, já pode voltar ao normal. Até porque os pacientes ficam um pouco receosos, então a gente pede para vir de máscara, né? Então os pacientes, eles antes de ter esse o uso obrigatório, se tinha alguma urgência, emergência, tinha que vir no consultório, o paciente vem de máscara, ele chega aqui, tem um propé, a gente faz um bochecho, né, antes de começar o atendimento, né, com clorexidina, que foi pedido para fazer. Então, assim, a gente já fazia antes, mas continua, né, aumentou agora, né? E o espaçamento entre os pacientes, né? A gente está, pelo menos aqui no consultório, a gente está marcando os pacientes quando precisa de uma urgência, como agora tem espaço, tem dia mais disponível, mas quando voltar a gente já tem um protocolo de espaçar mais os pacientes para não ter aquele encontro na recepção, né? Então, e nem assim, sai um paciente e dá um tempo aí para toda a limpeza do consultório, então a gente vai espaçar os pacientes Ai, para poder ter essa segurança maior aí. então tá mais os casos de urgência, emergência, esses vocês têm atendido É, é, normalmente. na verdade, assim, a gente está mais em casos de urgência, seguindo os protocolos que falam para a gente atender, né? Então, urgências, emergências, eu não sei como é que ficou agora, se é a partir de segunda volta, acredito que volte, né? Então, aos pouquinhos a gente vai voltar, mas espaçando mais os pacientes mesmo. Ai, Mas, assim, a segurança, a biossegurança sempre teve, né? Desde de sempre, né? Porque a gente trabalha com esse meio de infecção, tudo, então, assim, a gente está eu, pelo menos, aqui no consultório, a doutora Fabi, que trabalha comigo, a gente está super tranquila, confiante e vai dar tudo certo. que bom, Ana, que bom. Ana, eu tenho mais uma pergunta. Em relação às pessoas que têm amálgama, elas devem se preocupar em relação ao tratamento dentário? Fica alguma coisa no organismo, enfim? Ou para gestante, se tem algum É, problema também, né? Na verdade, não, né? Chegou, assim, na minha opinião, né? E, assim, pelo que eu vi de estudos, pelo que eu tenho de prática também aí há 20 anos, então, assim,
o amálgama hoje em dia a gente quase não usa. Eu aqui no consultório nem uso, né? E o que você tem na boca, a quantidade de mercúrio que solta, não faz muito, não tem muito, não tem problema. Né? Nem para gestante, gestante, eu preciso trocar porque eu tenho amálgama, vai mercúrio pro bebê. Não cai na corrente sanguínea. A quantidade de mercúrio, de prata, das ligas metais é muito pouquinho, então não precisa ficar com esse receio, não. Agora, Não, mas nosso tempo está quase acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, Ana. As recomendações que você deixa, tanto para as tentantes, né? E depois para gestantes, o que você recomenda, a mensagem que você quer passar em relação à parte da saúde bucal mesmo. sim, então é isso, né? Previna-se, né? A prevenção é a melhor coisa que a gente faz, né? A saúde bucal, ela é muito importante, tanto para o paciente, para a gestante, para a tentante, né? Para a futura mamãe, quanto para o bebê. E assim, procurar fazer esse check-up, né, odontológico para você que está tentando, ver se está tudo em ordem, né, se não tem nenhum processo inflamatório infeccioso. Passar fazer o pré-natal odontológico, agora que já está sabendo, mais pessoas estão sabendo, procurar fazer esse pré-natal odontológico, né? E é isso, e sempre escovar, né? Escovação, fio dental, tudo bonitinho. E é isso. Cuidar bastante da saúde bucal, que é muito importante, né? Ana. Eu acho que muito obrigada, Ana. Adorei esse bate-papo. Acho que foi super Obrigada esclarecedor, né, para todo mundo. Obrigada. Foi super curioso até para mim, porque assim, eu não sabia, né? E eu acho que eu ajudei que muita bom, gente fico feliz. também, né? Muitas tentantes. Que bom. É isso que é importante, a gente informar e ajudar as pessoas, né? E as gestantes também, né? Porque às vezes é muito Com receio de ir ao certeza. dentista. Então podem ficar Sim, tranquilas, né? E procurem com sim o certeza. dentista para se prevenir. E se tiver alguma dor, também vá para se cuidar, né, Ana? É importantíssimo. Sim, super importante, sem dor, sem inflamação e o bebê nascer feliz, tranquila, a mãe tranquila, todo mundo tem. E para não ter nenhum problema durante a gestação, igual a gente ouviu a doutora falar, Sim, né? Tem um parto prematuro, para nem restrição de baixa o crescimento peso do fetal, bebê, né? baixo peso, pré-eclâmpsia. Porque para que passar por esses problemas desnecessários, né, Ana? Exatamente, a prevenção é tudo, né? Então, você conseguindo, hoje em dia a odontologia, a gente tenta fazer ela mais preventiva, né, orientadora, do que para né, mudar a mentalidade das pessoas. E para a gestante é muito bom que ela comece e ela consegue passar isso para o bebê dela depois, para o filho, para não ter os traumas que a maioria tem, né, de quando é pequeno e tudo mais. Com certeza. E hoje em dia é bem mais tranquilo. Ana, muito obrigada. Adorei esse Obrigada. bate-papo. E a gente Também. marca outra live, né? Para falar de disfunção. Vamos marcar sim, Eu acho que vai combinado. ser Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço também, e bom, deu tudo certo. Tudo certo. Muito obrigada, Ana. Um beijão. Obrigada, Boa noite, beijo. viu? E a gente vai se falando. Gente, muito obrigada para todo mundo que participou. Amei conversar com a Ana. Ela é super gentil. E aí, quem precisar de algum, né, Ana, a gente está à disposição, pode mandar direct para mim ou para a doutora Ana e a gente responde, né, Aninha? Pode entrar lá no Insta, chama no direct, aí a gente conversa, a gente dá dicas, orientações, ajuda, super. Então tá, Aninha, muito obrigada. A gente tem 1 minuto para a gente não cair, ó. Um grande beijo. Beijo para você também. Mundo, gente, fiquem com Deus e ó, se cuidem, viu? Nada de ficar Beijo, obrigada a todo mundo também que eu tô vendo que entrou aqui. Passar, né, Tudo vai passar. Vai passar. Ficar tranquilo. Com certeza vai passar. Vamos meditar, né? Cuida de você, vai fazer alguma coisa que goste. E as tentantes com certeza. Façam pré-natal odontológico. Sim, muito importante para elas. Tá bom, Aninha. Um beijo. Obrigada, Pri. Até Beijo. logo. Tchau. Até. Tchau.